A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi tirado pelo Espírito Santo de verdade para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade para poder nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41 e 42, Lucas 11, 41 e 42, João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar
e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela presença do Espírito Santo de verdade e pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados, que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui ao sorteio da oração. Oração de número 7. Oração de número 7, vamos aqui na oração de número 7, que diz assim: Santíssimo Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal dos seus verdadeiros adoradores e que a sua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que o buscarem e o adorarem em espírito e em verdade, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio, dar início ao sorteio. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par e 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Abacuque, para os rebanhos de número 10 e rebanhos de número 9 estarem meditando. Vamos aqui no livro de Abacuque, capítulo 2. Contém 20 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abacuque, capítulo 2, contém 20 versículos, que diz assim, fala sobre a resposta de Deus para o protesto do profeta Abacuque. Diz assim, nos versículos 4, 5 e 6, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá, tanto mais que por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo, que não permanecerá, que alarga com o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, que ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos esses contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, contém 16 capítulos. Livro de Romanos com 16 capítulos. Capítulo 8 do livro de Romanos, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Capítulo 8 contém 39 versículos, que diz assim, uma vida com esperança. Nos versículos 22, 23 e 24. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos com nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Números, que contém 36 capítulos. Livro de Números com 36 capítulos.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para você estar recebendo o livro. É um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o livro de Números, capítulo 13, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Números, capítulo 13, contém 33 versículos, que diz assim, fala sobre os 12 espias. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviarei um homem, sendo cada um príncipe deles, entre eles. E enviou Moisés no deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E esses são os seus nomes da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Lamentações, que contém 5 capítulos. Livro de Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de Lamentações para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Lamentações, capítulo 2, contém 22 versículos, que diz assim, Jerusalém destruída. Nos versículos 11, 12 e 13. Já se consumiram os meus olhos, com lágrimas turbadas estão as minhas entranhas. O meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade, ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço de suas mães, perguntam a elas, onde está o trigo e o vinho? Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó virgem, filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua quebrantura, quem te sarará? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios com 31 capítulos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem também a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estando aqui para poder nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Provérbios, capítulo 23, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Provérbios, capítulo 23. Vamos aqui no livro de Provérbios, capítulo 23, que contém 35 versículos, que diz assim, nos versículos 2, 3 e 4. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são comida enganosas. Não te mates de trabalhar para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel, que contém 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Daniel.
Daniel, capítulo 8. Para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Daniel, capítulo 8. Vamos aqui no livro de Daniel, capítulo 8. Contém 27 versículos, que fala sobre os 2.300 dias, nos versículos 13, 14 e 15. Depois ouviu um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim, como que uma semelhança de homem. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, que diz assim: Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça de Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora vamos aqui para mais um recado que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas, capítulo 6, versículo 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro
para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade e transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Agora eu estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falou mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração, a oração de número 18. Oração de número 18 diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda obra desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus ou Cristo. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. E que possa estar nos desanimando e toda a palavra irá se cumprir. Para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par e 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Amós, que contém 9 capítulos. Livro de Amós, com 9 capítulos. Capítulo 9 do livro de Amós. Amós, capítulo 9, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Vamos aqui no livro de Amós, capítulo 9, contém 15 versículos, que diz assim: a restauração de Israel. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, farão jardins, e lhes comerão o fruto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de
2 João, um capítulo. Livro de 2 João com apenas um capítulo. 2 João, um capítulo. Contém 13 versículos, que diz assim: como devemos perseverar no amor e na fé. Diz assim nos versículos 6, 8 e 9. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par, e 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo, para o rebanho de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Capítulo 4 contém 22 versículos, que diz assim: a convicção da morte próxima, nos versículos 7, 8 e 9. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par, e 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Obadias, com apenas um capítulo. Obadias, com apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Obadias, que contém 21 versículos, que fala sobre a destruição de Edom, nos versículos 4, 5 e 6. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes, de noite, como está destruído, não furtariam o que lhe bastasse. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os seus tesouros escondidos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par, e 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Sofonias, contém 3 capítulos. Livro de Sofonias, com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Sofonias, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Capítulo 2 do livro de Sofonias, vamos aqui. Capítulo 2 contém 15 versículos, que diz assim: juízo sobre os filisteus, nos versículos 4, 5 e 6. Porque Gaza será desamparada e Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrón será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador. A costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2, par, e 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago,
contém 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de Tiago, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Tiago, capítulo 3, contém 18 versículos, que diz assim: as atitudes revelam a pessoa. Nos versículos 14, 15 e 16. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei aqui apresentando mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 76, que diz assim: atenção nesse desafio com o prêmio multimilionário que faz parte das mais de 100 denúncias, que o prêmio somado delas vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo, ou errados, ou com obras, com defeitos, as pessoas que dizem que são deles, ou que eles são dela, vão ser 2 vezes mais condenados do que o líder. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. E se a sua igreja, o seu líder e você não estiverem no caminho da condenação, nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco no versículo 3 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 37, dentre as mensagens, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem em um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu a oração de número 5. Oração de número 5 diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo. Chegue a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu o livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos. 2 Reis com 25 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Reis, capítulo 10. 2 Reis, capítulo 10. 2 Reis, capítulo 10, contém 36 versículos, que diz assim: Jel mata os profetas de Baal, nos versículos 26, 27 e 28. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jel destruiu a Baal de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 3 João contém um capítulo. 3 João com apenas um capítulo. 3 João, um capítulo, contém 15 versículos. O apóstolo João elogiando e saudando os seus discípulos por permanecerem na verdade. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos,
e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é, digno para com Deus bem farás, porque pelo seu nome saíram nada, tomando 2 gentios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Capítulo 14 do livro de Josué. Vamos aqui no capítulo 14 do livro de Josué, que contém 15 versículos, que diz assim, fala sobre a herança das tribos, nos versículos 2, 3 e 4. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenará pelo ministério de Moisés acerca das 9 tribos e da meia tribo, porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para seu gado e para seus bens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos aqui ao capítulo do livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, contém 25 versículos, que fala assim: Cristo, o fundamento da igreja, nos versículos 4, 5 e 6. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se afirma: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais um livro, livro de Jó, 42 capítulos. Jó com 42 capítulos. Capítulo 24 do livro de Jó. Capítulo 24 do livro de Jó. Vamos aqui no livro de Jó, capítulo 24. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando. Capítulo 24 contém 25 versículos, que diz assim: a aparente impunidade do ímpio. A aparente impunidade do ímpio. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: visto que ao Todo-Poderoso não são encobertos os tempos, porque os que os conhecem não veem os seus dias. Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levam o jumento, tomam em penhor o boi da viúva. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão, 1 capítulo. Filemão com apenas 1 capítulo. Vamos aqui no livro de Filemão, 1 capítulo. Vamos aqui, Filemão com apenas 1 capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão, nos versículos
4, 5 e 6. Diz assim: graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus, o Cristo, e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em quem em vós há por Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Vamos aqui, 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, contém 16 versículos, que fala sobre bispos e diáconos, nos versículos 8, 9 e 10. Da mesma maneira, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Atos, 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Capítulo 7 do livro de Atos. Atos, capítulo 7, que contém 60 versículos. A defesa de Estevão no Sinédrio, nos versículos 1, 2 e 3. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve, ó Deus da glória. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas contém 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. Capítulo 12 do livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lucas capítulo 12 contém 59 versículos, que diz assim: a interpretação dos tempos. Nos versículos 56, 57 e 58 diz assim: hipócritas, se sabes distinguir a face da terra e do céu, como não distinguis este tempo? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas com 36 capítulos. Vamos aqui, livro de 2 Crônicas, capítulo 11. 2 Crônicas, capítulo 11. Vamos aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 11, que contém 23 versículos, que diz assim: Deus proíbe Roboão de guerrear. Nos versículos 3, 4 e 5. Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e a Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e para defesa edificou cidades em Judá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro.
Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 39 do livro de Êxodo. Êxodo 39. Peço a vocês que mentalizem aí, façam sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, eu vou estar sorteando 24 livros para o Espírito Santo de verdade estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Capítulo 39 contém 43 versículos, que diz assim, que fala que o tabernáculo é entregue a Moisés. Nos versículos 33, 34 e 36. 33, 34 e 35. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro tinta de vermelho, a cobertura de peles de texucos e o véu de cobertura, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. Vamos aqui no livro de Mateus, capítulo 21 do livro de Mateus. Vamos aqui no capítulo 21 do livro de Mateus, que contém 46 versículos, que fala assim: autoridade questionada do nosso Senhor Jesus o Cristo. Diz assim, nos versículos 24, 25 e 26. E o Senhor Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, teremos o povo, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas vocês podem ter a certeza absoluta que estamos todos juntos em um só espírito, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando que trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem. Para agora, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração. Mas antes, eu estarei lendo aqui para vocês a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Se você escolher o número 7, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2.
Se você meditou e escolheu 16, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 8, número 11, Números, capítulo 13, número 22, Lamentações, capítulo 2, número 6, Provérbios, capítulo 23, número 15, Daniel, capítulo 8, número 12, Amós, capítulo 9, número 5, 2 João, capítulo 1, número 14, 2 Timóteo, capítulo 4, número 2, Obadias, capítulo 1, número 4, Sofonias, capítulo 2, número 13, Tiago, capítulo 3, número 18, 2 Reis, capítulo 10, número 9, 3 João, capítulo 1, número 19, Josué, capítulo 14, número 21, 1 Pedro, capítulo 2, número 20, Jó, capítulo 24, número 3, Filemão, capítulo 1, número 8, 1 Timóteo, capítulo 3, número 1, Atos, capítulo 7, número 17, Lucas, capítulo 12, número 10, 2 Crônicas, capítulo 11, número 23, Êxodo, capítulo 39, e o último número aqui, número 24, Mateus, capítulo 21. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui para os nossos recadinhos finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscritos e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba AIG 1 318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 e 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando aqui mais um recadinho para vocês. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco,
pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas, dízimos, independente dos valores, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão, glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo. E gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para vocês conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estando aqui para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, convidando outras pessoas para nos seguir, para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07, de segunda a sexta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Fiquem, meu muitíssimo amém.